Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos todos vocês que acompanham o Inteiro Teor. Hoje vamos falar da importância de nós, consumidores, ficarmos atentos com relação à qualidade do combustível que a gente consome, já que além de afetar nosso bolso, a adulteração pode aumentar os níveis de emissões de poluentes que causam danos ao meio ambiente e à nossa saúde. É nesta edição, não sai daí. TRF da Primeira Região confirma a responsabilidade dos postos na garantia da qualidade do combustível. Teste simples pode ajudar a fiscalizar a qualidade da gasolina. E novos juízes federais da Primeira Região participam de curso de formação. Começa agora. Vem comigo. No Brasil, circula hoje uma frota de aproximadamente 120 milhões de veículos automotores. E mais de 43 mil postos de combustíveis garantem o abastecimento de carros de passeio, ônibus, caminhões e motocicletas, por exemplo. A autarquia responsável por manter e regulamentar o setor de combustíveis no país é a Agência Nacional de Petróleo. Na reportagem de William Nascimento, você vai conhecer como está o panorama geral do combustível utilizado pelo brasileiro e de que maneira os postos que burlam o sistema a fim de obterem maiores lucros são responsabilizados por práticas ilegais. Falha na partida, aumento do consumo e até mesmo problemas no sistema de injeção eletrônica do carro. Essas são algumas das complicações enfrentadas por motoristas que acabam abastecendo seus veículos com combustível adulterado. Começou a engasgar, a falhar, tive que levar ele direto para a oficina, que não estava andando não, estava se arrastando. Tive que tirar o tanque, tirar o combustível que estava adulterado dentro dele. Foi quando não rendeu e o carro ficou engasgando, com certeza, prejuízo. O carro começou a falhar, o preço parecia ser barato, o barato sai caro. É desse jeito, a gasolina era água praticamente. Joguei no carro, o carro começou a falhar, entupiu tudo. Parou de vez o carro. Quer dizer, prejuízo. O prejuízo foi grande, não foi uma vez só não, foi várias vezes, viu? Eu pedi para abastecer, né, completar o tanque e ao final, quando eu dei partida no carro, o contador não subiu, né? Aí eu fui questionar o frentista e ele falou que colocou gasolina, mas não colocou, aí chamou o gerente, aí depois que eu chamei o gerente, que ele colocou a gasolina corretamente. Quer dizer, teve um prejuízo ali. Teve um prejuízo, né, moral, enfim, foi constrangedor lá. O mecânico Raimundo Nascimento aponta alguns indicativos que podem sinalizar a adulteração da gasolina. O cheiro forte no escapamento do catalisador, a luz da injeção possivelmente acende e o rendimento do carro, você sente que o carro está ruim, o carro não tem aquela força perfeita. Falha no funcionamento também, às vezes vai dar partida e demora mais para pegar. São indicativos de combustível ruim. O superintendente de fiscalização do abastecimento da ANP, Júlio Nishida, explica que os tipos de adulteração mais comuns são relacionados principalmente à metrologia e à qualidade do combustível. Em linhas gerais, o que a gente tem? Problemas que envolvem metrologia, que é uma entrega a menor de combustível, e um problema de qualidade. Qual é maior depende um pouco do cenário de preços de combustíveis, de solventes, que são os produtos utilizados para adulterar. O que a gente verifica é que o problema é maior sobre a qualidade, e a gente tem atuado. E aí, quais são esses problemas, né? A gente tem os principais adulterações que são encontradas são na gasolina C, que é a gasolina que é utilizada pelo consumidor no posto. A gente acaba encontrando um teor de etanol acima do que é obrigatório utilização no país. Ou seja, no Brasil, a gente tem um teor obrigatório de 27% de etanol na gasolina, para melhoria de octanagem, cumprimento de política pública ambiental, e o posto não tem autorização para utilizar nem mais nem menos do que esse produto, do que essa quantidade. Como o etanol é um produto mais barato do que a gasolina, o posto que quer fazer algum tipo de fraude ou irregularidade, ele tenta
27%, não, vou tentar botar 30%, 40%, 50% de etanol. O especialista acrescenta que as multas costumam ser rigorosas e detalha as consequências para quem revende combustível adulterado. Nessa ação de fiscalização, se detectado algum tipo de irregularidade, o posto ele é autuado, inicia-se um processo administrativo sancionador com base nessa autuação e, para questões de qualidade, metodologia e segurança, dependendo de cada infração, ele é interditado no todo ou em parte, dependendo de qual tipo de irregularidade que ele fez. Em paralelo, isso não exime das punições que ele vai ser desdobramento dessa ação de fiscalização. Pela nossa lei de penalidades, a depender do tipo de infração, as multas vão de 5 mil a 5 milhões de reais. Isso por infração. Inconformados com algumas das sanções aplicadas pela ANP e por órgãos de defesa dos direitos do consumidor, como o PROCON, donos de postos acabam recorrendo ao judiciário para tentar cancelar as multas aplicadas. Foi o que fez uma rede de postos em Brasília após ser multada pela ANP por comercializar combustível em desconformidade com as especificações técnicas, especialmente quanto ao ponto final de ebulição da gasolina. A rede recorreu da decisão do juízo da 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, alegando que os regulamentos da ANP só obrigam os postos revendedores a verificarem aspecto, cor, densidade relativa e teor de álcool presentes na gasolina. No entanto, a relatora do caso no TRF1, desembargadora Ana Carolina Roman, confirmou a sentença, destacando que a responsabilidade pela comercialização de combustível fora das especificações técnicas é do revendedor, ou seja, a garantia da qualidade do produto é de responsabilidade dos postos. E de acordo com o painel dinâmico da fiscalização do abastecimento, elaborado pela Agência Nacional do Petróleo, os revendedores de combustíveis no Brasil formam uma rede de mais de 43 mil postos a serem fiscalizados. De janeiro de 2023 a junho de 2024, foram realizadas mais de 32 mil ações de fiscalização nos postos de combustíveis em todo o país, que resultaram em 7.473 autos de infração. 19% dessas notificações foram por comercializar ou armazenar produtos sem conformidade com a especificação, ou seja, gasolina, etanol ou diesel adulterados. O diretor do PROCON DF, Marcelo Nascimento, fala da atuação do órgão para inibir as condutas lesivas ao consumidor. A gente costuma analisar a questão das placas obrigatórias que o posto precisa ter, da qualidade do combustível, né? O posto é obrigado a ter aquele material para se aferir a qualidade do combustível. A volumetria também, o posto de gasolina também é obrigado a ter o galão para se fazer o teste de volumetria ali na hora. Então, isso é um dado, inclusive, importante para os consumidores terem conhecimento que, caso eles queiram, eles podem exigir que o posto de gasolina faça ambos os testes ali no momento do abastecimento, na sua presença. Então, tanto o teste de qualidade quanto o teste de volumetria. Já o presidente do Sindicombustíveis do DF, Paulo Tavares, dá dicas de como o consumidor deve agir para não se tornar vítima de adulteração. Então, desconfio de preços muito fora do preço médio que a Agência Nacional de Petróleo publica. Outra, costume ter um posto para você, que você vê que tem qualidade. Se você está acostumado a abastecer naquele posto, fica melhor para você. E procure sempre verificar na bomba, quando o posto não é bandeirado, quais são as distribuidoras, para saber se essas são distribuidoras conhecidas, que têm padrão de atendimento e de qualidade no mercado. E por fim, se você notou qualquer tipo de ocorrência logo depois que você abastece o carro, volte no posto, peça os testes, que é um direito inerente ao cidadão. E se ele não quiser fazer o teste, chame na hora a polícia, o PROCON, porque ele vai ser obrigado a fazer e já denuncie na Agência Nacional de Petróleo, que é um órgão muito competente, muito eficiente e eficaz em ir atrás daqueles que não estão corretos. Segundo o diretor do PROCON DF, o consumidor pode e deve fazer a sua parte. É muito importante que o consumidor, ao abastecer, ele tenha um pouquinho de paciência ali, cautela, então que ele observe se a bomba está zerada, se o combustível que ele pediu é realmente aquele que está sendo abastecido no seu veículo. A gente já teve casos que o consumidor pede a gasolina comum e acaba recebendo gasolina aditivada.
a questão do valor também. Então o consumidor ele tem que ter aquele minutinho de paciência, porque prestar atenção no momento do abastecimento. Qualquer eventual problema que ele tenha detectado na hora, ele se dirija ao gerente. E se não for atendido, aí sim ele pode procurar o PROCON ou a ANP. Denúncias de irregularidades sobre combustível adulterado podem ser feitas pelo Fale Conosco do site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, www.gov.br/ANP, ou pelo 0800 970 0267. E por falar na ANP, confira um vídeo da agência que mostra o teste da proveta, utilizado para verificar se a quantidade de etanol anidro na gasolina está dentro das regras. Para as gasolinas comum e aditivada, o percentual é de 27% de etanol. Já para as gasolinas premium, o valor é de 25%. Nos dois casos, existe uma margem de tolerância de 1% para mais ou para menos. Qualquer consumidor pode solicitar a realização do teste nos postos de combustíveis. A gasolina comercializada no Brasil tem adição de 27% de etanol. Para verificar a quantidade de etanol na gasolina, basta fazer o teste de proveta. Em uma proveta de 100 ml, são adicionados 50 ml de gasolina. Em seguida, são adicionados 50 ml de uma solução de água com sal de cozinha. A proveta é invertida 10 vezes. O etanol que estava na gasolina é transferido para a água. Após um repouso de 15 minutos, basta ler o volume acima de 50 ml na proveta, ou seja, 3 ml nesse caso. O percentual é calculado da seguinte forma: o valor lido na proveta, ou seja, 3 ml, vezes 2 mais 1, 27% de etanol. O posto é obrigado a ter todos os equipamentos para a realização desse teste e realizá-lo sempre que solicitado pelo consumidor. Desde 7 de janeiro, novos magistrados iniciaram o curso de formação, promovido pela Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Dividido em 14 módulos, o treinamento será realizado até 25 de abril. Depois da conclusão da formação, os novos juízes assumirão suas funções nas varas distribuídas nas 13 unidades da Federação, sob jurisdição do TRF da Primeira Região. Confira como foram os primeiros momentos desse treinamento com Adilson Mastelari. Os novos magistrados foram aprovados em concurso promovido pelo TRF da Primeira Região. Durante 110 dias de curso, juízes e juízas federais vão ter aulas teóricas e práticas para conhecer diferentes realidades que vão enfrentar na profissão. A aula de abertura foi com o desembargador aposentado Olindo Menezes. Ele contou várias passagens dos 40 anos de magistratura e o que é preciso para ter um bom desempenho no cargo. O recado que eu dou é esse: fidelidade absoluta ao seu compromisso de magistrado, que isso delimita tudo. A ambição, a soberba, essas coisas que deformam as pessoas. O juiz tem que se acautelar dessas coisas. O primeiro colocado no concurso já sabe que terá muitos desafios pela frente. Uma coisa que é muito presente hoje no Poder Judiciário é o grande número de processos. O fator que talvez mais me chame a atenção é como gerenciar, como gerir uma vara judicial, uma secretaria judicial para conseguir dar vazão ao grande número de processos que ingressam no Poder Judiciário. Para mim, esse é o maior desafio. A maior parte dos novos magistrados vai atuar nos estados da Amazônia e enfrentar questões sensíveis, principalmente na área ambiental, causas indígenas e também do tráfico internacional de entorpecentes. A experiência em lidar com a realidade desse tipo de criminalidade, né, e as consequências que isso pode acarretar, às vezes até recomendando um estilo de vida mais reservado, né? Isso aí o magistrado, na prática, ele vai se ajustando naturalmente, né? Eu acredito que a grande maioria não tem dificuldade em lidar com essa realidade, não.
O diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, desembargador Jamil de Jesus Oliveira, destacou que os novos juízes devem se lembrar de que, acima de tudo, são servidores públicos. A função do juiz é praticamente ou primordialmente a de arbitrar uma solução entre os contendores. Ele não é o personagem principal do processo. Ele é alguém que alonga o braço longo do Estado para arbitrar esse litígio. Então ele deve estar despido desta vaidade de parecer a parte mais importante, não é, do processo. Ele deve adquirir a consciência do servir. Ele está ali para servir, resolver problemas entre terceiros. Os cargos de magistratura ainda são dominados por homens, mas as mulheres, pouco a pouco, vão ocupando seus espaços. Nessa turma, elas já são 17. Não é fácil, exige muita dedicação e acredito que um pouco de desapego, mas é recompensador ver cada vez mais mulheres neste campo de atuação. Com certeza, exige muito sacrifício, inclusive renúncia, às vezes até familiar e de lazer também. Termina agora mais uma edição do Inteiro Teor, mas o próximo encontro fica marcado para a semana que vem. Enquanto isso, fala pra gente o que achou do programa. Estamos nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Eu te espero. Tchau!